Aqui o espaço que ajuda você a formar sua opinião. Contraponto. Um tema com dois pontos de vista. Produção e apresentação, Márcio Alvarenga. Está começando mais um Contraponto. Um tema, a imagem dos médicos diante das notícias falsas. A ciência e a medicina são profundamente afetadas por esse fenômeno crescente de desinformação e fake news. A relação entre médicos e famílias é fundamental para melhorar o conforto dos parentes e reduzir a ansiedade e a dor. No entanto, os médicos que alimentam para seus pacientes o cultivo de fake news colocam em risco a relação médico-paciente. E esse é o tema que nós vamos discutir no Contraponto de hoje. Aqui estão o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador e ex-presidente da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, e professor do mestrado profissional da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Gonzalo Vecina. Bem-vindo de volta ao programa, depois de merecidas férias, doutor Vecina. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e acompanhado do nosso amigo aqui, o Leandro, e vamos ver que a gente consegue dar um significado para essa discussão tão importante que você está nos propondo. Muito bem, o professor Leandro Tesler, do Instituto de Física Gleb Vatagem da Unicamp, também integra o grupo de estudos da desinformação em redes sociais da Unicamp. Prazer em tê-lo de volta no Contraponto. Bom dia, professor Leandro. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Eu sempre aprendo muito com as minhas participações no programa e hoje com certeza vamos aprender mais. Bem, notícias falsas representam um fenômeno em rápido crescimento e que consiste em várias formas de desinformação sendo fornecidas por fontes não legítimas a leigos sobre vários tópicos oficiais como ciência, política, economia. Considerando que a verdade clínica é caracterizada por uma natureza especializada por suas conotações técnicas, a pergunta é como fica a credibilidade do médico diante do seu paciente quando o profissional, doutor Vecina, defende teorias totalmente desprovidas de comprovação científica? A sua pergunta não tem resposta simples, é uma pergunta complexa, e principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, com acesso ao Google, à internet, à inteligência artificial, a toda essa transformação que nós estamos vivendo no mundo da comunicação. É um novo mundo que nós estamos vivendo, é um mundo que nós ainda não dominamos, nós estamos aprendendo a dominar, e é óbvio que tem muitos problemas nesse novo mundo. E isso tem servido para levar mais informação para os cidadãos, para as pessoas de uma maneira geral. Quer dizer, nós profissionais médicos temos uma formação específica e mesmo assim temos problemas. O cidadão comum não tem essa formação e, portanto, tem dificuldades de entender e assumir informações que nós mesmos passamos a esses cidadãos. E eles vão se o valer dessa rede imensa de informações. É óbvio que uma parte dessas informações são muito comprometedoras da ciência. E aí, então, boa parte dessa discussão nós vamos estar travando aqui agora. Mas existe também profissionais, médicos e de outras profissões que tenham interesse de se valer desses caminhos para ganhar mais dinheiro. Então, é o caso dos antivacina, né? Médicos que dizem que esta vacina isso, que essa vacina aquilo, que você não deve vacinar, mas eu tenho uma solução para você. E a solução que ele tem, geralmente, custa muito caro e geralmente é uma barbaridade. Nós vimos muito isso durante a pandemia. Médicos profissionais que se valeram do fato de serem médicos para venderem alternativas que não eram alternativas, pelo contrário.
Então, nós vamos ter oportunidade de discutir mais isso aqui. Mas a solução para esse problema não é uma solução fácil. Eu sou totalmente contra a possibilidade de você proibir a informação. Eu acho que esse não é o caminho. Por outro lado, nós temos que manter algum tipo de controle sobre essas fontes, e principalmente quando elas podem produzir algum tipo de efeito nefasto, né? Veja o caso da exploração sexual de crianças em fotos que podem ser negociadas aí pelas internets da vida. Então, vamos ver como é que a gente aprofunda essa solução de forma a fazer com que o nosso espectador saia mais informado dessa discussão, desse ponto e contraponto que você está produzindo, Márcio. O seu contraponto, professor Leandro. A gente está vivendo uma era em que informação e desinformação, infelizmente, circulam muito rápido em redes sociais, né? O alcance aumentou muito. E aí as coisas podem se complicar quando algumas pessoas são movidas por interesses que não são exatamente os interesses dos pacientes, né? A medicina é uma área do conhecimento em que é muito importante o médico estar consciente de qual é o papel dele na vida das pessoas, né? Eu sempre costumo contar, eu sou filho de médico, e quando eu era pequeno, meu pai me levava nas visitas nas casas das pessoas. O médico ia na casa das pessoas naquela época, né, nos 60, e ele tinha autoridade suficiente a ponto de poder levar o filho junto nas visitas, né? E cada vez que ele entrava na casa, parecia que o tempo parava, você não ouvia um ruidinho, todo mundo ficava ouvindo o que o médico vai dizer, né? Que ele tinha um poder grande e um respeito muito grande pela sociedade. Isso continua até hoje. A sociedade brasileira atribui uma sapiência muito importante aos médicos, e muitos médicos não fazem jus a essa fama, né, essa reputação. Então tá cheio de médicos notórios vendendo tratamento antiproteína spike para quem tomou a vacina contra a Covid, dizendo que a vacina faz mal. Do ponto de vista científico, não se pode afirmar que esses efeitos colaterais são atribuídos à vacina, e vários deles são muito maiores para quem são uma consequência muito mais intensa da doença do que da vacina, mas eles sempre ficam distorcendo os fatos para poder ganhar a confiança das pessoas e vender as suas poções que te curam e te desintoxicam de vacina, né? E é uma coisa muito complicada por causa da velocidade que a informação se propaga em redes sociais. Professor Vecina, é comum lidar com o desejo dos parentes de obter notícias clínicas de diferentes consultas médicas, tudo na esperança de obter aí uma verdade feita sob medida e que possa melhor se adaptar, né, aos desejos emocionais, independentemente do seu valor positivo ou negativo. Eu queria a sua avaliação exatamente do comportamento do médico diante desse cenário. Veja, quando a gente analisa esse tipo de cenário, vamos pegar, por exemplo, o caso da fosfoetalonamina. Se você tem um parente que está em câncer, um filho, uma pessoa querida sua, você quer tratar o câncer, você quer salvar, e de repente aparece, no caso da fosfo, até nem era uma pessoa mal intencionada, né? O pesquisador lá de São Carlos era uma gente comum, gente boa, pesquisadores mesmo. Só que eles cometeram alguns erros no processo de aprovação da fosfo. E acharam que estavam com uma droga milagrosa, sem ter feito todo o trajeto que uma droga tem que fazer para fazer a verificação de se ela é eficaz e segura, né? A ordem certa é segura e eficaz. Fazer um, fazer dois. Né? E depois, né, você tem a fase 1, fase 2, a fase 3, então, tudo isso. Ele não fez isso. E ele chegou à conclusão que tinha um produto lá e ele queria colocar o produto no mercado porque ele achava que tinha que salvar vidas. E as pessoas queriam salvar vidas. As pessoas foram atrás do remédio e queriam usar o remédio, né? Finalmente, no Instituto do Câncer aqui em São Paulo, o professor lá fez um estudo
duplo cego, randomizado, como deve ser, e comprovou que o produto não funcionava. Só que foi muito difícil levar isso para a população. Ainda mais que aconteceu coisas como o Congresso brasileiro, a Câmara dos Deputados, aprovou uma lei garantindo acesso a fósforo. É uma loucura, né? Houve um desvio geral naquele momento. Durante a pandemia, nós também tivemos muitos problemas com isso, com médicos, não só no Brasil, na França. Teve lá o professor Didier, que chegou à conclusão, tratando 28 pacientes com um remédio para tratar malária, que aquele remédio salvava vidas. Pegou 28 pacientes, 3 morreram, os outros não, né? Numa doença que tem uma epidemiologia muito complexa. 40% das pessoas que tiveram a doença não souberam que tiveram uma doença. Então, essas questões são questões que estão na ordem do dia. E aí os pacientes querem ter acesso a isso. Veja, agora nós estamos aí com a polilaminina. A polilaminina é um produto que está sendo investigado há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Só que é um produto muito complicado de fazer, um duplo cego, randomizado, que exige um paciente que teve uma ruptura de coluna, de preferência mais recente. Você aplica aquilo e vai ver o que vai acontecer. E a pesquisadora não conseguiu ter acesso a isso. Eu estava numa comissão da Cristália, quando esse produto foi apresentado para a Cristália, há mais de 10 anos atrás, e a Cristália achou que valia a pena fazer o investimento no produto, e está fazendo esse investimento no produto. E a expectativa da Cristália é que o produto funcione. É lógico que a expectativa é essa, só que tem que fazer os estudos. Tem que ter grupo controle? Tem que ter grupo controle, porque senão nós não vamos... É lógico que se você tiver, o grande problema de você ter grupo controle e tem um medicamento novo, é que de repente esse medicamento novo começa a salvar vidas, você tem que acabar com o grupo controle, porque senão você está sendo antiético também, porque o grupo controle tem tanto direito à sobrevivência quanto o grupo que está recebendo o remédio. Mas para chegar nesse ponto, precisa de muita ciência e de muita pesquisa bem planejada. Então, eu acho que o mais importante na relação médico-paciente é a confiança que você tenha no seu clínico. Existem médicos melhores e médicos piores? Existem. Mas o importante é o médico no qual eu confio. O médico que ia na casa das pessoas, como o Leandro colocou, é uma condição dessas. Muitas vezes, o sujeito chega para mim e fala: olha, eu já fui em doutor isso, doutor aquilo, o que eu faço? Você precisa de um bom médico em que você confie. Se você arrumar um bom médico em que você confie, você vai encontrar um caminho, não a solução, você vai encontrar um caminho para melhor se tratar. Então, a relação de confiança que deve existir entre um médico e o seu paciente é fundamental, né? Não existe essa salvação e acabou. Nós estamos vendo isso em diversas ocasiões, nós estamos vendo isso. E a pesquisa é fundamental. Não tem jeito, e a pesquisa tem que ser mesmo feita desse jeito. Padrão ouro de uma pesquisa de um medicamento é o duplo cego, ninguém sabe quem toma o quê, nem o paciente, nem os profissionais de saúde. Randomizado, eu não sei quem é que faz parte do grupo controle, quem é que faz parte do grupo que recebe o medicamento. Isso é fundamental. Por quê? Porque o efeito placebo, ele existe e é muito importante. Nossa cabeça é capaz de fazer coisas que nós não sabemos que ela é capaz de fazer coisas. Principalmente quando se tem, por exemplo, doenças mais complexas como as doenças mentais. Essas doenças chegam a ter um efeito placebo próximo de 70%. Ou seja, você está tomando um remédio que não é remédio e você fica bom. Como é que pode acontecer isso? Acontece, né? Por isso que é necessário ter o grupo controle.
E existem muitas coisas, por exemplo, com a polilaminina, existem muitas coisas que você faz junto com a polilaminina, como fisioterapia, cuidado, atenção, que pode melhorar um quadro de paralisia ou de insensibilidade. Por quê? Porque é atenção que é necessária. Então, muito cuidado e tenha confiança no seu médico. Bom, e eu localizei um trabalho científico da equipe da doutora Tatiana, que foi publicado, inclusive, no dia 19 de julho de 2010. E o resumo, inclusive, encerra com a seguinte observação. Propomos que a polilamina é um agente terapêutico promissor. Professor Leandro. É um artigo de 2010 sobre ratos, né? Bom, já estamos entrando em outro assunto que não era exatamente o que a gente estava conversando, e eu acho que polilaminina merece um programa específico, uma discussão específica, mas é verdade. A medicina não é exatamente uma ciência, mas as práticas médicas têm que ser baseadas em conhecimento científico e bem feito, bem estabelecido. Quer dizer, esses casos que vocês mencionaram, exceto da cloroquina, que ali teve fraude de verdade, né? O Didier Raoult esqueceu uns pacientes que morreram, ele simplesmente tirou do grupo para parecer que era melhor. Isso é fraude, quer dizer, ele alterou os dados para chegar às conclusões que eles queriam. Mas tanto fosfetanolamina, como o que parece estar acontecendo agora com a polilaminina, como esses problemas com proteína spike, em geral são casos de ciência mal feita. Quer dizer, não é que eles estão fraudando o processo, mas eles estão fazendo o processo com falhas claras de procedimento, seja com randomização, quando é um duplo cego, né? Isso aconteceu com ivermectina, com aquela proxalutamida também, que eram artigos, se você lê os artigos, você vê que a randomização está super mal feita e não está bem cegada, quer dizer, os pesquisadores sabiam quem tinha recebido placebo e quem tinha recebido a droga, né? Ou, no caso agora da polilaminina, nem é tanto efeito placebo, não tem tanto efeito placebo em lesão de medula, mas é um problema de tratamento. Quer dizer, se você não tem pacientes que receberam tratamentos similares, um com a droga e outro sem a droga, você não tem como atribuir o que aconteceu à droga. E tem muito médico que não tem formação, ou que se perdeu na formação para entender os limites da ciência, né? E ciência é uma coisa muito rigorosa, muito cuidadosa, cheia de rituais que precisam ser cumpridos. Essa história de teste fase 1, fase 2, fase 3 é fundamental para se introduzir uma nova droga num tratamento, né? Só que em rede social você vê muito médico que falam da experiência no seu consultório, alguns deles até publicam artigos científicos que logo depois são ou fortemente modificados ou são retratados, quer dizer, são retirados quando a comunidade chama atenção para as falhas metodológicas, que estão por aí e estão enganando a população. Quer dizer, se você entra no site de um médico que garante que ele vai te desintoxicar da vacina, fuja disso. Não vai. Não é assim que a coisa funciona, né? Porque ele não tem base científica. E agora com a polilaminina está muito claro que a grande maioria da população parece que ciência é torcida. Ah, mas eu estou torcendo para que dê certo. Eu também estou torcendo para que dê certo. Daqui a pouco eu vou andar de bicicleta aqui, se eu cair e machucar minha medula, eu adoraria ter uma droga que me recupera, né? Mas ciência não é torcida. Ciência é uma coisa rigorosa, seguindo protocolo, seguindo procedimento, e a maior parte do que a gente faz dá errado, no sentido de que nossas ideias não são exatamente o que a gente esperaria. E a gente tem que ter treinamento para se segurar com isso. E os médicos precisam ter treinamento para entender as limitações de um artigo científico ou de um pré-print num servidor. Dr. Messina, a Physician Foundation, que é uma entidade médica norte-americana sem fins lucrativos, ela reúne mais de 1.000 profissionais da medicina e se dedica exatamente a capacitar médicos na liderança da prestação de serviços na área de saúde. E ela realizou no ano passado uma pesquisa mostrando que as notícias falsas, elas saíram do espaço do consultório para as redes sociais numa velocidade impressionante. E alguns dados da pesquisa mostram, por exemplo,
que 61% dos médicos disseram ter encontrado pacientes influenciados pela desinformação. Mas a pesquisa não aprofundou a sondagem em saber qual foi a reação desses médicos. E aí eu pergunto, que postura esses médicos deveriam adotar, doutor Vecina? Veja, eu acho que uma questão que nós, profissionais de saúde, temos que ter é aprender o que é, no seu rigor, uma pesquisa. Hoje em dia, nós estamos vendo coisas que são meio atordoantes, né? Veja, por exemplo, nós estamos falando de eficiência e de eficácia de mundo real e de mundo da pesquisa. O mundo da pesquisa não é considerado o mundo real. Eu pego lá 3.000 pacientes e faço um duplo cego randomizado. Isso é o mundo real? Não, isso é o mundo da pesquisa. O que pode acontecer quando eu passar para a fase 4, que é esse medicamento, com tudo que foi feito sobre ele, foi aprovado, ele é considerado um medicamento seguro e eficaz, e aí ele vai para o mercado. No mercado, ele é tomado por milhões de pessoas. Então, o número de pacientes que vão ser submetidos àquele produto aumenta exponencialmente. E aí, de repente, eu começo a ver coisas que eu não vi durante o projeto de pesquisa. Então, existem alguns casos famosos. A celivastatina, que é uma estatina que foi lançada pela Bayer no final dos anos 90, fez tudo o que tinha que fazer de pesquisa. E, de repente, ela é uma celivastatina muito promissora, baixava muito os níveis de colesterol. De repente, ela foi colocada no mercado e, com milhões de pessoas consumindo, ela começou a matar gente. Coisa que não foi vista na pesquisa. Por quê? Porque o espaço amostral é menor na pesquisa. A pesquisa, ela tenta reproduzir o mundo real, mas não tem jeito de você fazer uma amostra sem fim, né? Para determinados produtos, a gente aumenta muito a amostra. Por exemplo, para fazer vacina. Vacina é um remédio que eu dou para quem não está doente. Ora, se eu dou um remédio para quem não está doente, esse remédio não pode ter efeito colateral. Então, quando você pega um medicamento, fala de medicamento de uma forma geral, você fala de uma amostra de 2, 3 mil pessoas. Quando eu falo de vacina, eu falo de uma amostra de 30, 40 mil pessoas. Por quê? Porque eu tenho que tentar evitar ao máximo que aconteçam efeitos colaterais. E existem efeitos colaterais. Não tem jeito de você tomar um produto que não faz parte da sua biologia e achar que ele não vai fazer nada. Alguma coisa ele vai fazer, de bem ou de mal. Então, nós temos que entender um pouco isso. Eu acho que o médico está mal preparado para entender isso e os limites disso, né? Esses dias tive assistindo uma conferência aí de um epidemiologista americano em que ele falava: vocês estão exagerando com esse negócio de mundo real e mundo virtual. De fato, eu acho também que nós estamos exagerando um pouco com essa ideia de mundo real e mundo virtual, a eficiência, a eficácia de um produto no mundo virtual, no mundo real. Pois bem, mas eu tenho que entender que isso existe e conseguir trabalhar com esses dados, porque a realidade é essa. E o mundo está passando por essa violenta transformação informacional. Você junta tudo isso numa mesma realidade, acontecem coisas difíceis de serem compreendidas. O desafio que está sendo colocado aí é que nós, profissionais de saúde, temos que entender o que são esses desafios, e os pacientes também, né? Bobagem existe desde sempre, e são bobagens que a gente reproduz de uma maneira silenciosa. Veja, por exemplo, a questão da vacina, voltando à vacina, né? Existe as pessoas que acreditam em homeopatia, né? Existe gente que acredita piamente em homeopatia, são levados a crer que as crianças devem ter as doenças típicas da idade, porque é a maneira do sistema imunológico dela se formar. Então,
uma criança que toma uma vacina vai desenvolver menos o seu sistema imunológico se tivesse sarampo, varicela, cachumba, todas essas doenças, inclusive poliomielite. Essa é a ideia que foi desenvolvida no século XIX pelo Hahnemann, foi o cara que inventou essa história de homeopatia. Bom, é lógico que isso é uma bobagem, mas tem muita gente, hoje em dia, no século XXI, que acredita no Hahnemann e não acredita em toda a ciência que nós desenvolvemos em torno de um sistema humano que nós ainda não temos total conhecimento sobre ele, que é o tal do sistema imunológico. Estamos aprendendo sobre o sistema imunológico. Né? Tem outras, outras crenças por aí que têm informações semelhantes. O pessoal que gosta da filosofia waldorfiana, eu acho fantástico o que os waldorfianos fazem com a educação. Só que no campo da saúde eles são um desastre, porque eles são contra a vacina, porque eles acham que esse negócio de espírito, que é o que acontece na homeopatia, né? Na homeopatia o produto tem um espírito, diluição a 30 mil vezes tem o espírito do produto. Então, aquilo é uma bobagem, né? Mas a gente tem que viver nesse mundo, né? sem tentar criticar de forma errada as pessoas que acreditam. Eu acho que nós temos que conversar com as pessoas que acreditam e ver como é que a gente vai resolver. Ter fé não é um problema, né? O problema é ter fé e querer ignorar tudo ou mais, né? Então, ótimo, tenha fé, a vontade, mas em relação a doenças, vamos usar o conhecimento científico que se desenvolveu bastante e tem muito que se desenvolver ainda. Professor Leandro, em todo o mundo a confiança institucional está diminuindo, enquanto que o descontentamento democrático está aumentando. Considerando tudo o que aconteceu na pandemia, onde se aproveitou exatamente essa crise sanitária para a propagação de notícias falsas, inclusive, como bem lembrou o Dr. Vecina, com relação à vacina, eu pergunto, que papel a saúde e os sistemas de saúde desempenham nessa crise diante desse tsunami de notícias falsas? Tem que entender dentro do contexto maior também, né? Quer dizer, durante a pandemia, muito da desinformação que circulou estava fortemente ligada à posição política das pessoas. As pessoas se identificavam com um grupo político, então, como esse grupo político negava a ciência, negava a importância da educação pública, negava a importância da cultura, você negar a vacina significava se identificar com esse grupo. Então você negava a ciência, né? E isso tem a ver com o que estava sendo falado sobre homeopatia. Ninguém é a favor ou contra a homeopatia. Você não pode ser a favor ou contra uma prática. Agora, eu sempre alerto as pessoas que a homeopatia não tem base científica. É isso que a gente sempre tem que insistir. Quer dizer, e aí entra um pouco na visão de mundo. Não pode a ciência funcionar para certas coisas, né? Para fazer computador, transistor, isso aí ela funciona. Mas para tratamento de saúde, não. Aí tem a coisa que eu acredito. Quer dizer, eu acho que é muito importante tá claro o que significa base científica para um tratamento, né? E o tratamento não ter base científica, ou seja, a partir da crença do médico. Eu aprendi uma coisa com um amigo meu clínico aqui de Campinas. Se um dia você for no médico e eles falar, na minha experiência é assim, foge, nunca mais volta nesse médico, né? Porque ele tem que saber que a experiência dele não é uma coisa cientificamente relevante, ela é enviesada, quer dizer, os procedimentos ele tem que ser voltados ou embasados no conhecimento científico. Então, quando a gente chega em rede social, que é um meio de divulgação em que os tempos típicos são muito curtos, quer dizer, a gente fala uma coisa agora e ela pode ser replicada cada replicação aumenta e cada uma delas aumenta, quer dizer, ele ganha um caminho exponencial de propagação, a gente tem que prestar muita atenção em como que a coisa anda. E mais do que isso, desinformação anda muito mais rápido, se propaga mais rápido do que notícias verdadeiras. Isso é um problema porque
a propagação de desinformação é sempre feita por humanos, né? Não é por bots. O bot lança ela, mas pega no fígado das pessoas e elas querem... quer dizer, no fígado... não literalmente, né, mas como expressão, quer dizer, as pessoas respondem sem pensar. E as pessoas são bem intencionadas, elas acham que descobriram uma coisa importante e querem que seu círculo de amigos, de conhecidos, tenha acesso a essa coisa importante. E a coisa vai embora. E, em geral, se você olhar esses perfis, né, em rede social desses médicos que não seguem ciência, que têm saídas mágicas, tem um componente messiânico muito grande. Estou te oferecendo uma coisa que eles não querem que você saiba, mas eu sei e eu vou te salvar. Então tem um pouco dessa posição meio religiosa, até meio sobrenatural em relação à figura do médico. O que, de novo, não está errado, não é para você ser contra, mas é importante que as pessoas se eduquem para saber o que isso significa, o que está por trás disso. Professor Messina, aprofundando um pouquinho essa questão, né, o retrocesso democrático está em ascensão nos Estados Unidos, na Europa, com atores políticos e partidos antidemocráticos chegando ao poder em vários países. E aí eu pergunto, a saúde e o sistema de saúde têm um papel nessa crise da democracia, doutor Messina? Não, com certeza tem um papel. Uma das questões mais complexas na área da saúde pública é a questão do acesso. E a questão do acesso, ela tem um problema que nós aqui da área técnica, né, a gente faz uma diferenciação entre demanda e necessidade. Necessidade é o que nós, cientificamente, dizemos que as pessoas precisam. Demanda é o que as pessoas querem. O que as pessoas querem? Elas querem viver melhor. Agora, viver melhor depende do quê? Depende de ter acesso? Também, mas não só ter acesso. Muita coisa... Por exemplo, por que nós temos hoje muito pouco caso de Chagas? Porque nós estamos morando melhor, e onde nós moramos não mora um barbeiro, porque o barbeiro é um bicho idiota que a gente mata quando ele aparece em casa. Então, por isso, graças à evolução da habitação humana, nós tivemos o fim da doença, praticamente o fim da doença de Chagas, exceto por algumas outras bobagens que estão acontecendo atualmente. Então, mas o fato é que essa diferença entre demanda e necessidade, ainda mais agora que estão aparecendo novos diagnósticos, eu fui mandado embora da empresa. Como é que eu me sinto? Eu me sinto mal. E esse mal é um mal mesmo, porque eu fui mandado embora, eu estou demitido, e agora não tenho emprego. O que eu vou fazer? Eu vou no médico. Eu chego lá no médico e falo, doutor, eu fui mandado embora. Ele fala, e o que eu tenho a ver com isso? É que eu estou me sentindo doente. Aquele cara está doente ou não está doente? Isso é doença ou não é doença? Né? Hoje, com esse negócio, síndrome das pernas inquietas. Síndrome das pernas inquietas é uma doença? Pois é uma doença. Então, nós temos uma relação com a medicina e com a saúde pública que é difícil de dar entendimento. Por isso que o médico de família é uma solução importante. É um cara no qual eu posso ir e, em eu confiando, ele tem uma boa chance de me orientar sobre as questões que eu estou vivendo. Eu acho que grande parte do que nós chamamos de demanda livre na medicina é doença. Precisa ser cuidada, precisa de escuta. E nós temos cada vez mais profissionais médicos que não ouvem, são surdos. E aí não tem jeito. Então, a saída dessa equação é uma equação que o sistema de saúde tem que oferecer acesso à população. E esse acesso tem que ser um acesso inteligente, que ofereça escuta para que a gente possa tratar os pacientes. O remédio mais consumido na rede municipal de saúde da cidade de São Paulo, quando eu fui secretário aqui em 2003, 2004, era polivitamina. O que é polivitamina? É nada. Né?
Por que o médico dava polivitamina para os caras que iam no consultório? O cara chegava lá, eu vou mandado embora, estou me sentindo doente. Aí o médico fala, não, fique calmo, você vai conseguir um emprego, não sei o que, não sei quanto, tá, até logo. Como até logo? O senhor não disse que eu estou doente, você não vai me dar nenhum remédio? Para a doença tem que ter remédio. E o médico prescreve polivitamínico, que mal não vai fazer, e o cara vai ficar feliz. Então, nós temos que olhar para a doença de uma forma diferente. Não pode ser um olhar mágico, mas não pode ser um olhar totalmente científico. Você não tem nada, vai trabalhar vagabundo. Não é assim, né? O médico tem que ter essa capacidade de entender a perspectiva daquele cidadão paciente e trabalhar com essa perspectiva. Isso é muito difícil, Márcio, mas é fundamental. Professor Leandro, a doutora Sima Yasmin, que é professora assistente clínica de medicina da Universidade de Stanford, ela lançou recentemente um livro cujo título é O que são fatos? E esse livro é sobre alfabetização midiática e também teorias da conspiração. E aí, numa das entrevistas dela para divulgar exatamente o seu livro, ela afirmou o seguinte, professor Leandro, que os profissionais de saúde estão na linha de frente, estão ouvindo declarações pseudocientíficas diariamente e é preciso um grande esforço para corrigi-las e fornecer informações precisas aos pacientes, mantendo relacionamentos nos quais os pacientes podem compartilhar coisas que ouviram ou acreditam. E aí eu pergunto, o que poderia então servir de impedimento para que o médico adotasse essa postura? Em duas palavras, boa formação. Quer dizer, o médico tem que ter uma formação de forma que ele consiga entender um artigo científico, ele tem que conseguir entender a informação. É muito fácil pegar esses exemplos recentes. Cloroquina, estava cheio de médico prescrevendo cloroquina para Covid. Quer dizer, e alguns de boa fé, isso que é o pior. Quer dizer, ele realmente achava que aquele barulho em volta da cloroquina é porque a cloroquina funcionava, que ele tinha os picaretas, os charlatães que faziam isso para ganhar dinheiro, tinha fábrica de prescrição e cobravam, né? Porque passou a se cobrar prescrição para vender cloroquina em farmácia, mas tinha caras que acreditavam, que aquilo ficavam surpresos quando descobriam que aquilo não servia para nada, mesma coisa para ivermectina, né? Então, e muitos deles é porque não tiveram, durante sua formação, contato com pesquisa, com cientistas e com artigos científicos. Aprender a ler um artigo. Como é que a gente lê um artigo? Como é que eu sei que um artigo está bem feito e um artigo está mal feito, apesar dos dois terem sido publicados e passado por revisões por pares? Esse tipo de prática, de discussão de artigos, de entender a ciência, é uma coisa que se perdeu muito na formação médica aqui no Brasil, talvez no mundo todo, né? Quer dizer, aqui no Brasil a formação médica tem muito de entrar no clube, né? Quer dizer, eu sempre brinco que estudante de medicina em muita faculdade boa se submete a todo tipo de trote, serviço, porque é o preço para ele fazer parte dos iluminados médicos, né? E, junto com isso, também tinha que passar uma formação científica mínima. Agora, eu queria comentar também o que o Gonzalo falou, polivitamínico, né? Isso é usar o efeito placebo a favor da saúde, quer dizer, é o que o cara quer, é o que o cara recebe, ele confia naquilo. Então, o ruim é quando o paciente não se sente acolhido pelo médico. E esses médicos que trabalham borderline, no limite da medicina, no limite da pseudociência, são, em geral, caras muito sedutores, muito acolhedores. Uma consulta com o homeopata dura muito mais do que uma consulta com um médico de verdade, né? Porque ele te ouve, ele te pergunta coisas que podem não fazer sentido e que muitas vezes não fazem sentido mesmo, mas para o paciente se sentindo acolhido. E assim a coisa anda. Eu mesmo busco médicos que me acolhem. Cada vez que eu tenho uma reclamação, eu quero que a pessoa me ouça, que eu quero que ela entenda e quero que ela use o seu conhecimento e a ciência para ajudar a me tratar. É assim que a gente funciona. Doutor Vecino. Eu acho que a fé não é um problema. A fé é uma solução. É lógico que nós temos que usar com cuidado esse negócio da fé. Tem gente que tem fé e tem gente que não tem. Como é que a medicina cuida da fé? Já tem até pesquisa, você sabe disso, sobre o efeito da fé na cura das doenças.
É um mundo complicado, assim é a vida. Doutor Mas tem um Vecina, artigo clássico sobre o poder da reza que mostrou que reza não cura as pessoas com doença cardíaca. Colocaram um monte de gente rezando. Foi lá no Mayo Center, nos Estados Unidos. Né? Eles colocaram pacientes que tinham doenças cardíacas num duplo cego, né? E as pessoas rezavam sem saber para quem e não teve efeito nenhum. Então existe dado científico que a reza não ajuda na cura, mas ajuda as pessoas a se sentir melhor. E isso é importante. As pessoas estão rezando, que também é importante, né? Em volta do paciente. Então, tem que olhar a coisa por aí. Medicina não é uma ciência, mas a medicina inclui ciência. doutor Vecina, uma pesquisa do ano passado e que foi publicada pelo Jornal Britânico de Ciência Política mostrou que as pessoas estariam mais ou menos interessadas em buscar cuidados médicos por meio de plataformas online que fossem politicamente neutras ou então explicitamente conservadoras. E eles descobriram que os liberais eram mais propensos a se envolver numa plataforma politicamente neutra, enquanto que os conservadores estariam mais interessados numa plataforma que destacasse os valores conservadores. E, novamente, o padrão foi mais forte entre aqueles que se identificaram como fortemente liberais ou fortemente conservadores. E aí eu pergunto, se essa pesquisa fosse replicada no Brasil, os resultados seriam muito diferentes ou muito parecidos, hein, doutor Vecina? Veja, tudo leva a crer que seriam muito parecidos, né? Gente é gente em qualquer lugar do mundo. E o fato de a gente ter uma cultura tropical não significa que sejamos muito diferentes de quem tem uma cultura invernal. Mas eu acho que o que leva a esse resultado é o fato de que a cultura conservadora, a cultura que traz menos mudanças, é uma cultura que tende a ser mais escolhida pelas pessoas, que as pessoas não querem correr riscos desnecessários, né? Exceto quando estão fazendo aplicações no banco do Vorcaro. Mas, de resto, elas não dão bola para essa questão do risco. Elas dão bola para essa questão do risco. Então, quanto mais conservador for, melhor. Eu sinto que há uma propensão a isso por parte das pessoas, né? Uhum. Professor Leandro, o senhor falou da fé, né? Porque essas notícias falsas de saúde, elas alcançam sucesso porque traz esperança e acaba oferecendo soluções mais fáceis para as preocupações que são comuns. E aí notícias médicas falsas devem então ser consideradas uma ameaça à saúde pública, professor Leandro? Eu diria que sim, eu sou um forte defensor da regulação de redes sociais. Redes sociais é um espaço de convivência entre as pessoas. E como qualquer outro espaço de convivência, esse espaço deveria ser regulado por autoridades legítimas e não só pelo dono da rede social, como é feito atualmente. Elas são uma ameaça à saúde pública na medida em que elas atribuem autoridade, e aí entra o eterno problema da autoridade do médico, né? Elas atribuem autoridade a coisas que não deveriam ter, a entidades que não deveriam ter autoridade. E aí fica fácil propagar qualquer tipo de bobagem. As pessoas passam a ter medo de coisas que elas não deviam ter medo, como a vacina, né? Quer dizer, foi criado, tem meios na população aqui em redes sociais brasileiras que acham um crime vacinar os filhos hoje em dia. Quer dizer, esse movimento antivacina está crescendo por causa da difusão de notícias falsas. E aí, claro, a ciência tem muito sucesso, né? A ciência é provavelmente a estratégia de maior sucesso para a gente entender a natureza. E aí eles se transvestem de ciência, né? Eles fazem com que as alegações que eles trazem tem cara de ciência, eles citam instituições de prestígio, quer dizer, eles tentam surfar na onda do prestígio da ciência para trazer ideias as mais estapafúrdias. E às vezes tem intencionalidade por trás disso, né? É impressionante. Então, sim, difusão de notícias falsas é uma ameaça à saúde pública e eu acho que a sociedade ainda não está sabendo muito bem como reagir a isso. Se eu soubesse, eu também dava a receita. Mas é importante que a gente estude
difusão de notícias falsas e tentar pensar em estratégias para limitar o alcance e a efetividade delas. Professor Vecina, nós temos eleições esse ano, né? E a votação é a expressão mais básica da participação cívica e também do envolvimento da comunidade numa sociedade democrática. Aí eu pergunto, o que move a participação eleitoral dos médicos, seja disputando um cargo, defendendo um determinado candidato, e como é que funciona o clientelismo? Ele dá voto? Bom, aí tem muita teoria, né? Primeiro, sou ignorante em boa parte dessas teorias. Eu não sou um filósofo, eu sou um médico sanitarista só. Mas eu tendo a acreditar que as pessoas acabam buscando situações onde elas, primeiro, não sejam submetidas a um estresse maior. Acabei de falar sobre isso, né? O conservadorismo atávico do ser humano é um conservadorismo a serviço da não mudança. Quer dizer, todo mundo por aqui. Então, se piorar, né, sobe. Então, melhor que não piore. Então, para não piorar, eu vou votar em quem disser que não vai mudar. Né? Então, quando você tem alguém que propõe uma mudança, existe sempre a possibilidade de haver um risco, né? de haver uma piora. Essa é uma questão importante. Nós temos uma noção muito ruim do que é uma sociedade democrática. Né? O que é o Estado? Para que serve o Estado? Qual é o papel do Estado? Principalmente numa sociedade tão desigual quanto a nossa, né? E nós temos uma dificuldade grande de identificar essa desigualdade. 56% da nossa população se autodeclara negra ou parda. Quando você olha, no Supremo Tribunal Federal não tem nenhum negro. Na Câmara tem uma quantidade muito pequena de negros. No Senado tem prefeito, etc. O negro não está presente na vida nacional. Será que isso tem alguma consequência na vida dos negros? Com certeza tem. Nós enxergamos, de uma maneira geral, não enxergamos isso. A política de cotas é uma solução, na minha opinião, é a única solução. Então, o que significa? Significa que eu vou buscar eleger legisladores que estejam atrás de melhorar a questão da desigualdade. A questão da desigualdade é a coisa mais crítica de um país com as condições que o Brasil tem hoje. Agora, mudar a relação do país com a desigualdade significa produzir mudanças muito estruturais dentro da sociedade. E, para isso, a população tem medo de que mudar, em vez de melhorar, piore. Tem grande chance, na opinião das pessoas. Então, eu acho que nós temos que entender um pouco. É muito difícil isso. Eu discuto muito isso, porque discuto a questão do acesso à saúde, e a questão do acesso à saúde é totalmente dependente de políticas públicas. Políticas públicas voltadas para construir uma sociedade mais igual. Essa é uma grande dificuldade. O SUS, nós conseguimos construir isso que nós temos de SUS hoje, no momento em que os liberais foram pegos distraídos. Eu não vejo outra explicação da gente ter conseguido escrever na Constituição brasileira que a saúde é um direito do cidadão. Né? Isso foi sem querer. Não tem jeito de explicar, mas, sem dúvida, o SUS tem contribuído de maneira importante para que a gente consiga ter uma sociedade mais igual. Mas falta muito para reduzir a desigualdade social, a concentração de renda, a importância da financiarização da economia brasileira. Mas eu acho difícil que a gente consiga fazer grandes mudanças em um curto espaço de tempo. Eu ainda acredito que existe a possibilidade de mudar a longo prazo.
a longo prazo, talvez a gente consiga ter um Brasil mais igual. Professor Leandro, a pandemia ela mostrou muito bem o quanto notícias científicas falsas podem influenciar a relação entre parentes, repletos de expectativas para as perspectivas de saúde futura dos seus entes queridos. E, no entanto, muitos, com aquele estetoscópio pendurado no pescoço, usou verdades alternativas, contrabandeadas em plataformas de mídia social, com o objetivo de ludibriar a boa-fé das pessoas. E isso ainda continua ecoando nos dias de hoje, e eles são tidos como influenciadores digitais, professor. E continuam assim, e o que é pior, só aumenta. E é impressionante, as pessoas que seguem eles, assim, como gurus mesmo, né? O que eles falam é a expressão máxima da verdade. Mas aí tem essa mistura do que eu falei, da reverência à autoridade do médico que a gente tem aqui no Brasil, um pouco dessa sedução que essas pessoas fazem. Tem pelo menos um ou dois médicos que vendem curas milagrosas, que têm um discurso muito sedutor e muito messiânico, que eles sabem o que estão fazendo, né? Um deles até teve um artigo retratado e disse, isso não é nada, tem um artigo retratado, acontece com todo mundo, quer dizer, nunca aconteceu comigo, sou cientista há mais de 30 anos, né? Mas, quer dizer, eles tentam minimizar o establishment científico para vender as poções que eles fazem, né? E sempre tem um interesse financeiro associado, né? Aliás, isso acontece também com muito médico que se elege deputado, são políticos, alguns são ligados à faculdade de medicina no interior, né? Então eles estão lá para defender os interesses da sua faculdade de medicina e não os interesses da população. Eu acho que é muito importante a formação ética dos médicos, quer dizer, sempre ter o paciente em primeiro lugar. Bons médicos são aqueles que pensam no bem-estar do paciente antes do seu próprio bem-estar. E isso, os médicos que estão em redes sociais, que pensam assim, são aqueles que a gente deve seguir, que a gente deve admirar e que a gente deve ouvir. Doutor Messina, embora seja importante aí reconhecer as maneiras pelas quais a política pode entrar no consultório médico, é também importante entender como os cuidados de saúde em torno da Covid-19 acabaram se tornando tão politizados. E aí eu pergunto, como essa politização afetou a relação médico-paciente, doutor Messina? Bom, primeiro nós temos que levar em conta que a eleição que elegeu Bolsonaro presidente do país, e foi ele que presidiu a luta contra a pandemia, né? E ele foi influenciado por uma série de médicos que estavam dizendo para ele algo que ele queria ouvir. E ele queria ouvir o quê? Que a epidemia tenha um fim muito próximo e que, portanto, não valia a pena paralisar a economia para que a gente pudesse evitar o aumento do número de casos. E esse foi o projeto terapêutico dele durante a pandemia. Ele era totalmente contra a possibilidade de você fazer isolamento social e achava que quanto mais gente tivesse a doença, mais rapidamente a doença acabava. Tem uma certa lógica disso, quando a gente pensa epidemiologicamente, na imunidade de rebanho. É verdade, quando você tem 70% de uma população que já foi atingido por uma determinada doença infecciosa, há uma queda na disseminação daquela doença. Acontece que nessa doença nós tínhamos as mutações, então cada vez que você chegava num ponto desses, no primeiro semestre de 2020, nós estávamos acompanhando, através de bancos de sangue, o número de pessoas que já tinham tido a doença. Em Manaus, em julho de 2020, cerca de 67% da população doadora de sangue já tinha tido a doença, ou seja, estavam praticamente em imunidade de rebanho. E naquele momento apareceu uma nova variante.
a variante brasileira, circulou basicamente aqui no Brasil, a variante Gama. E começou tudo de novo, e foi de uma maneira explosiva, né? Nós tivemos 200 mil mortos com a variante original, 400 mil mortos com a variante Gama. Mas ele não se deu por achado, né? Ele continuou achando que não tinha que isolar. Não tinha... O Brasil foi o terceiro maior país de mortes do mundo, né? Você pega um país como a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que levou muito a sério essa questão de isolamento e tinha instrumentos para fazer esse isolamento. Um país de 1 bilhão e 400 milhões teve 15 mil mortos. Um país ali do lado, a Coreia, com 50 mil habitantes, teve 25 mil mortos. Nós tivemos 700 mil mortos oficialmente, porque tivemos mais do que isso, com certeza. Então, o que o governo Bolsonaro fez foi um genocídio que ainda está por ser discutido e avaliado, né? Mas ele queria que a economia funcionasse. Eu tive discussões com secretários da equipe econômica do Guedes, em que o cara, olha, na Suécia estão fazendo assim, na Suécia estão fazendo assim, num país que tem um processo civilizatório muito diferente, e assim que eles viram que estava dando tudo errado, eles voltaram atrás, e foram atrás de vacina, coisa que aqui no Brasil o presidente negou a vacina até onde pôde. Se não fosse a autonomia da Fiocruz e a disputa política aqui com o governador de São Paulo, talvez nós não tivéssemos vacina. Então, essa análise do que aconteceu durante a pandemia é muito prejudicada pelo como nós tivemos a eleição de 2018. A eleição em que o Bolsonaro levou uma facada, foi vitimizado, e eu não tenho dúvida de que houve uma mudança no comportamento eleitoral, principalmente devido à tentativa de matá-lo. E isso transformou muito o que nós tivemos a seguir. A situação só não foi um desastre completo, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e os municípios tinham independência para tomar suas decisões. E aí, uma parte do país, pelo menos, promoveu algum tipo de isolamento, promoveu a utilização de máscaras, que tem gente que até hoje continua contestando, os idiotas aí, né? Mas, enfim. Então, essa análise da questão que você está colocando, ela é muito prejudicada pelo tipo de política que foi adotada pelo governo federal durante os 4 anos da pandemia. Mas o SUS conseguiu driblar isso. Professor Leandro, uma nova Deixa pesquisa eu só fazer uma parte aqui que é muito importante. Pois não. Olha a qualidade dos assessores médicos do governo Bolsonaro. Vou falar, só para citar, a Nisi Yamaguchi frequentava o Palácio do Planalto para ajudar nas políticas públicas de combate à pandemia. Flávio Cadegiani, o cara da Proxalutamida, frequentava Brasília. Quer dizer, eles não tinham o menor filtro de assessores médicos, né, para fazer. Além dos generais. Além dos generais. Quer dizer, com gente o deputado que foi citado há pouco, mesma coisa. Quer dizer, com assessores desse quilate, não tinha como a coisa dar certo. Médicos que não estavam preocupados com a saúde da população, mas com outros interesses. Quer dizer, quando você fura a missão do médico de, acima de tudo, zelar pelo bem-estar do paciente, a coisa degringola, é o que aconteceu no governo Bolsonaro. E não foi só com medicina, isso aconteceu com educação, isso aconteceu com uma série de outros aspectos. Quer dizer, quando você tem um caldo político daqueles, dá no que dá. Uhum. Nós estamos no finalzinho. Eu criei um bordão em rede social, dizer que médico não é cientista. Um dos assessores lá do governo me processou, fui processado por causa disso.
Não deu em nada o processo. Mas é a ideia de usar a justiça para calar quem criticava eles. Uhum. Nós estamos no finalzinho, doutor Vecina, mas o Leandro falou em filtro, né? E eu pergunto até que ponto, se a confiança nos médicos se tornar filtrada através da identidade política, o que isso afeta a qualidade dos cuidados que as pessoas recebem? Bom, eu acho que o cuidado, que o filtro político não tem grande problema. O que eu acho que tem grande problema é o filtro econômico. Quando as pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro. Porque se o cara está interessado em ganhar dinheiro, ele vai fazer qualquer sacanagem para ganhar dinheiro. Esse filtro me preocupa. O filtro político não me preocupa tanto quanto o filtro econômico. Lógico que eu preferia que médicos que... Não quero um médico comunista, eu quero um médico que queira igualdade. Um sujeito que luta pela saúde tem que lutar por mais igualdade, para que as pessoas tenham condição de acesso a serviços de saúde e ao tratamento que eles têm que ter a direito. Né? E a saúde é um negócio complexo, precisa de ter comida, precisa ter casa, precisa ter trabalho. Saúde não é hospital, saúde é um negócio mais amplo. E esse negócio mais amplo exige um compromisso dos profissionais de saúde com uma sociedade mais igual. Professor Gonzalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, muito obrigado pela participação no Contraponto, doutor Vecina. Muito obrigado a você e também ao Leandro. Muito obrigado ao professor Leandro Tesler, do Instituto de Física Gleb Vatagen, da Unicamp, pela participação no Contraponto, professor. Eu, como sempre, só tenho a agradecer a você, Márcio, e ao Gonzalo pela conversa em que, como eu falei, que eu sabia que eu ia aprender muito e eu aprendi muito durante essa conversa. Muito obrigado. Aprendemos todos. Todos nós, com certeza. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico, Patrícia Amaral na direção da RTU. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.